Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Zen Fronteiras. Meu nome é Jefferson, estou aqui com a minha esposa Graciana e nós vamos falar aqui neste canal sobre saúde emocional do imigrante. Sem mais delongas, nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre 5 pontos, olha só, 5 pontos importantíssimos para a saúde emocional do imigrante. Então, vou fazer aqui um geralzão. Nos próximos episódios a gente vai se aprofundar mais. Mas eu vou falar aqui sobre 5 pontos importantes. Vamos lá, o primeiro ponto, a imigração começa antes do voo, ou seja, antes da pessoa embarcar no avião, já começa ali já no mindset dela. Segundo ponto que nós vamos falar, nem toda saudade é só saudade. Olha só que interessante. Terceiro ponto, solidão não é só estar sozinho. Esse é um ponto muito importante. A gente vai falar sobre a questão da solidão. Quarto ponto, recomeçar a carreira. Mexe com o ego? A pessoa, de repente, é um engenheiro, um advogado no Brasil, ela vai migrar, até para ela passar, todo aquele processo de validação do diploma, ela vai ter que recomeçar do zero novamente. Então, mexe com o ego? É uma pergunta. E o quinto e último ponto é, casal também imigra. Então, antes da gente começar, Graça, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito como que surgiu essa ideia da gente criar, o canal do Zen Fronteiras. Nós já estamos para quase 10 anos que somos imigrantes aqui na Europa e a Graça já tem o Instagram, nós vamos deixar inclusive aqui na descrição, que é o Zen Fronteiras. É um Instagram pequeno, nós estamos começando, mas nós já trabalhamos com mentoria já de imigração já há alguns anos, né? Principalmente a Graciana. Sim. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, antes da gente começar a entrar nos tópicos. Passar aí um overview, né? Sim. Como que o Zen Fronteiras começou, né? Tudo começou com a nossa imigração, quando nós começamos o processo migratório em 2016. Então, nós temos aí 10 anos já que nós somos imigrantes. Em 2016, como eu tenho uma base de formação em psicologia, eu tive que fazer a transição de carreira para continuar trabalhando. Então, foi quando eu tive que trazer todos os meus clientes comigo online. Na época, não tinha atendimento online, mas eu continuei aí com meus clientes. Mas aí eu fiz transição de carreira e comecei a aprender, a estudar sobre os processos emocionais no processo de imigração, né? Porque eu comecei a perceber nos meus atendimentos, né? Eu comecei a atender muitos imigrantes. Ok. Muitos imigrantes. Então, eu comecei a procurar cursos, fui aprendendo, trabalhar sobre interculturalidade, aculturação. Então, tudo começou aí. Lá em 2017, eu comecei a atender toda essa demanda imigratória e fui aprendendo. Então, aí, agora, em 2026, já atendi clientes imigrantes de todo lugar que você possa imaginar, né? As Américas, Ásia, Europa. Então, o Zen Fronteiras nasceu dessa necessidade do atendimento, psicológico, que foi agora com uma transição de carreira para mentoria intercultural. Então, nós trabalhamos com isso, com mentoria intercultural, focado no desenvolvimento humano e migratório. Então, foi aí que nasceu o Zen Fronteiras. Por que Zen? Porque nós precisamos estar bem para emigrar. Porque o que mais está atrapalhando a imigração hoje é o nosso emocional. Mental. Legal. Então, fazendo esse overview, Graci, vamos começar sobre o primeiro ponto, que é a imigração, ela começa antes do voo. Eu preparei aqui algumas perguntas para você estar respondendo aí para o pessoal. Então, primeira pergunta é, o que a pessoa ela já está vivendo, no caso, emocionalmente, antes dela sair, antes dela deixar o país dela de origem? Nós estamos falando aqui para brasileiros, né? Então, antes da pessoa deixar o Brasil, o que está passando no emocional dela? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a imigração ela começa antes da pessoa entrar dentro do avião. Se você quiser, inclusive, pode até
falar um pouquinho o que aconteceu conosco também, né? Sim, Trazer como exemplo. sim. Mas fica à vontade, pode falar É. experiência aí dos seus clientes, atendimento e tudo mais. Na realidade, o que acontece antes de imigrarmos é que temos muitas dúvidas, muitos medos e muitas inseguranças. Então, antes de imigrar, a gente não sabe, a gente não conhece o país. Talvez você até passeou, você viajou de férias para aquele país, mas você foi só de férias, você não morou naquele país, né? É tudo novo. Então, o que acontece antes da imigração são as expectativas. Expectativas versus realidade. Então, o que nós trabalhamos em mentoria antes de sair do país é suas expectativas. O que você está esperando? Porque se sua expectativa for muito alta e você chega no país e não foi aquilo que você pensou e imaginou, o seu nível de frustração vai ser muito alto. Então, antes de imigrarmos, nós olhamos expectativas versus realidade, não é? E é muito importante antes, por quê? Porque você não tem ideia do que vai acontecer. Então, se você trabalha a tua expectativa, se acontecer algo melhor daquilo que você imaginou, ótimo, né? E outra coisa que nós trabalhamos também antes de imigrar é o perfil psicológico, é o seu perfil imigratório. Perfil psicológico não, né? Seu perfil Migratório. imigratório. Se você tem um perfil ou não para imigrar. Nossa, Graciana, então quer dizer que nem todo mundo tem um perfil para imigrar? Infelizmente não. Isso aí nem todo mundo, isso aí é um episódio só sobre isso. Só fazendo um adendo aqui, é porque a pergunta ela é justamente sobre isso que você está falando, que a pessoa ela já está vivendo algo muito profundo já emocionalmente antes de sair. Vou dar um exemplo rapidinho aqui que aconteceu conosco, né? Foi em 2016, nós já estávamos nos programando para sair do Brasil. Então, emocionalmente, já a nossa cabeça, a gente já estava já pensando como é que vai ser, Sim. né? Será que a gente vai conseguir se adaptar, né? Totalmente diferente a cultura. Então, assim, emocionalmente, já estava já um processo bem profundo, né, ao ponto de não conseguir dormir direito, Sim. já estava mexendo já com a nossa saúde física, né? Então a gente estava bem nervoso, Sim. muito ansioso, Sim. né? Exatamente a pergunta aqui que eu coloquei, né? Quais as ansiedades aparecem na fase do planejamento? Exato. Sim. No nosso exemplo aqui, eu posso falar do meu exemplo. A gente teve que vender carro, correr atrás para vender as nossas coisas. Então, Tinha uma criança, nós tínhamos, temos o Samuel, um ano e que meio. hoje ele tem 10 anos, mas ele tinha 1 ano e 3 meses quando bebê, né? era bebê. Então, com uma criança de colo, foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Então, tinha momentos lá na nossa casa que não tínhamos mais nada dentro, vendemos tudo e levaram o sofá, levaram a cama, levaram o colchão e nós passamos a dormir no chão. Então, Foi um momento assim bem desafiador, né? então a nossa experiência A foi gente está essa, contando o né? que aconteceu conosco, né? Depois a gente vai contar de clientes e tal, mas Sim. eu acho que é legal a gente falar o que aconteceu com a gente, porque foi muita ansiedade, Foi né? bem ansioso. Foi bem, trouxe bastante assim questões internas. Por exemplo, dúvidas nossas, será que a gente está fazendo a coisa certa? Sim. Será que realmente sei lá, se não estamos ficando maluco de ter que sair da agora correndo daqui, parece que a gente está fugindo de alguma coisa, sendo que não. Nós estamos super bem, mas a nossa ideia era de ter uma experiência Sim. fora do país. Mas mesmo passando por tudo isso, vendendo todas essas coisas, mesmo tendo essa expectativa, né, muito alta, querendo, nossa, vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá, vai ser interessante, vai conhecer novos países, novas pessoas e tudo mais, mas a ansiedade foi muito grande, a tal ponto, de, pelo menos para mim, eu não sei você, nunca te perguntei isso, mas pelo menos para mim passou várias vezes na minha cabeça, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sair, tirar minha família daqui, com um filho pequeno, uma criança. Então, exatamente essa pergunta. Quais ansiedades aparecem na fase do planejamento? A minha foi alta. Eu fiquei muito ansioso. Eu fiquei ansioso na questão do carro. Tanto é que o carro foi vendido 4 dias antes da gente embarcar. Sim, sim.
sim. Aí as pessoas podem perguntar, nossa, mas foi loucura? Não é que foi loucura. Nós estávamos tentando vender já há um tempão, mas não conseguíamos encontrar a pessoa certa para vender. Não queríamos também entregar as nossas coisas que a gente conquistou com tanto sacrifício para vender também por qualquer valor. Então tem tudo isso, né? Essa questão. Aí já é outra pergunta que eu queria te fazer. Como diferenciar a empolgação da fuga emocional? É. Porque no nosso caso, nós não estávamos fugindo de nada. Nós estávamos muito bem, né? Estávamos trabalhando, estávamos muito bem financeiramente, né, estáveis, né? Mas uma fuga emocional é quando você está fugindo de alguma coisa, uma dor, né? Um luto, talvez, se você tenha perdido uma pessoa, acontece, é normal. Às vezes a pessoa quer fugir daquele lugar, sair do bairro, ou às vezes até do próprio estado. Então é essa pergunta que eu queria que você falasse. Como diferenciar essa empolgação dessa fuga emocional? É. Como que a pessoa consegue diferenciar isso aí? Tem que ter, né, bastante equilíbrio, né? Isso aí você investiga no processo já de Sim, mentoria, não é? Porque no processo de mentoria você começa a responder algumas perguntas, né? Eu faço perguntas, falo, por que que você quer sair do Brasil? Não, é porque eu quero uma vida melhor para minha família. Ah, porque eu quero conhecer países. Ah, porque eu quero ganhar uma moeda forte, ter qualidade de vida. Mas às vezes não é isso. Às sim, vezes é outra coisa. Às vezes você está fugindo de um problema, às vezes você não aguenta mais um problema familiar, você tem um trauma, você está fugindo de um trauma, você está tentando se reencontrar, né? Então precisa entender o que que você quer. Se é fuga, se você está fugindo, porque se você está fugindo, lá no país que você vai migrar, você vai encontrar os problemas. sim, E você vai se deparar com o teu problema, porque lá, como nós vamos falar futuramente, ou nesse episódio mesmo, você vai encontrar uma solidão, você vai encontrar que você vai se deparar com você mesma, com os seus problemas. Então, faça perguntas. Por que eu quero emigrar? Para que eu quero emigrar? Eu estou bem aqui? Ah, não, eu estou fugindo de problema financeiro. Tá, será que num país que você vai emigrar vai resolver isso? Então, responda e tente trabalhar essas questões o mais rápido possível antes de migrar. E se você já emigrou e está nessa crise, né? Procure aí uma orientação. sim. Até para a última pergunta desse primeiro tópico, a gente vai passar assim rapidamente em todos os tópicos, também para não ficar tão longo. Mas é justamente isso. O que que a pessoa precisa é uma pergunta. O que a pessoa precisa elaborar antes dessa partida, antes dela sair do Brasil? O que que ela precisa elaborar mentalmente, emocionalmente? É. Se você pudesse dar um conselho para a pessoa que está nos assistindo agora, o que que ela precisa elaborar emocionalmente? Colocar as ideias no lugar. Na verdade, ela não pode sair, do Brasil, quer dizer, ela não deve, né, pode, mas ela não deve sair, descompensada, né, toda Sim. descom Desequilibrada, desequilibrada, as emoções, né? fora do lugar, porque você vai se ver como eu falei, eu sempre falo isso em mentoria. Você está fugindo de alguma coisa, você vai encontrar os problemas e vai somar. Então, assim, ai, Graciana, mas é impossível, eu fico muito nervosa, eu tô nervosa, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Mas tenta pelo menos um equilíbrio antes de imigrar. Tenta ficar bem, né? Faz as pazes com você mesma. Se você tá fugindo de alguma coisa, reconhece isso, pelo menos reconhece, Sim, né? Eu tô indo embora mesmo porque, um exemplo, eu não aguento mais problemas familiares e eu quero buscar uma paz em algum lugar, ou eu quero sair dessa necessidade financeira, eu não consigo ter nada na minha vida, eu vou buscar isso. Então, seja muito transparente com você, seja sincero com você mesmo. interessante. Antes de você sair, não minta para você, porque lá você vai se deparar com muita coisa que vai somar com teus problemas. Seja muito sincero com É você. interessante. Então, a resposta seria você ser transparente consigo mesmo, né? Você entender a sua necessidade e trazer isso de uma forma muito transparente, muito sincera Sim, para você mesmo, para que lá na frente, caso aconteça, você se deparar com as dificuldades, você vai olhar para trás e falar, não,
eu saí realmente porque eu queria uma paz interior, tinha um problema familiar, ou era procurando uma nova vida financeira, porque lá não estava muito bom para mim, tá tudo certo. Todo mundo tem o direito de buscar a sua felicidade, né? Ah, Embora o conceito de felicidade seja muito subjetivo, sim, mas sim. as pessoas elas migram porque elas querem realmente algo novo na vida. Realizar sonhos. Sim, Então, assim, a gente lida com os sonhos das pessoas. exatamente. Então, muitas pessoas saem no Brasil, sim, para realizar seus sonhos. O sonho do emprego, de um emprego melhor, da segurança, a segurança para os filhos. É um sonho, é um desejo, não é? Sim, Então seja claro isso. É isso que eu estou buscando. Por quê? Quando você estiver lá no país, você vai ter que ter foco. Você vai ter que saber por que que você saiu do Brasil. Porque muita coisa vai te entristecer nesse país. sim. E você vai ter que lembrar, não, eu saí por isso. Eu quero isso na minha vida. Então, por isso que isso tem que ser claro na sua mente. O que que você vai buscar nesse novo país? Porque lá você vai ficar com muita dúvida. Exatamente. A gente vai falar isso mais profundamente mais lá na frente, mas vamos falar do segundo tópico, que é nem toda saudade é só saudade, né? Falar sobre alguns pontos aqui para a gente explorar. Queria que você falasse, Graciana, sobre essa questão da saudade da família, né? E essa questão acho que é muito importante porque, como você falou no comecinho, nem todo mundo tem um perfil imigratório. Que às vezes a pessoa ela é muito apegada à família. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que pela sua experiência de atendimento a clientes, muitas pessoas reclamam disso, né? Tô com saudade da família e muitas vezes, dependendo do país, a distância, o preço das passagens aéreas, né, que subiu bastante depois que aconteceu tudo aquilo com o mundo, né, a questão da pandemia, aumentou muito. Então, hoje, não é qualquer final de semana que você vai pegar uma passagem e vai ver o seu familiar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que você vai ter que saber lidar com a saudade, né? Porque isso é o que pesa mais, né? É, claro, se você tem um relacionamento saudável com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, você vai sentir falta disso. Tem algumas pessoas que falam para mim: Nossa, Graciana, graças a Deus que eu estou longe da minha família, porque é uma família tóxica. Eu tinha muitos problemas, mas tem o perfil que é muito apegado. A pessoa é muito apegada à família. Sempre estava ali na festa de Natal, na Semana Santa, sempre estava todo mundo junto nos aniversários, a família unida. Então, esse ponto vai doer bastante. Se você é muito apegado à sua família, isso é um tópico que vai estar muito em evidência no processo migratório. Sim, Então, você vai ter que ressignificar a saudade, porque ela vai fazer parte da tua vida. Ela vai fazer parte da tua rotina. A saudade vai ser uma dor que você vai ter que saber lidar com ela. Porque não é simplesmente tô com saudade, pegar um carro e visitar. Não. Eu vou pegar um avião, eu vou viajar, dependendo do seu país. Se você está na Austrália, no Japão, na China, você vai viajar 2 dias, talvez. Não é simples assim. Entende? O dinheiro, às vezes, tá? Eu fui procurar uma qualidade de vida, mas às vezes o dinheiro ainda não vai sobrar. sim. E você vai ter que ficar 1, 2, 3 ou 5 anos sem ver a família. E essa dor você vai ter que ressignificar, porque ela vai fazer parte. Não é simples assim, eu vou ali no Brasil e volto já. Não é mais isso. Interessante. Então, a palavra seria ressignificar, né? Ressignificar. E a questão da saudade, aí são assuntos mais pessoais, mas eu vejo muitas vezes alguns cortes na internet, o pessoal falando, saudade da comida, Ah, do jeito de se relacionar com as sim. pessoas, né? Às vezes é um país onde as pessoas culturalmente são mais frias É. no sentido de relacionamento. Não que aquela pessoa ela é fria no sentido de me maltratou, porque às vezes as pessoas confundem Sim. a frieza de ser maltratado, a questão da xenofobia, quem sabe que existe, mas não é isso que a gente vai falar. Mas a gente está falando da questão cultural, Sim. né? Comida, a questão do jeito de se relacionar. E Então, a saudade isso geral. também, né? Também pega. A saudade vai ser a falta de tudo, a saudade de tudo. Saudade do clima, do jeito amistoso do brasileiro ser, mais descontraído, alegre, comida, o jeito de conversar, o abraço, o beijo. Isso tudo vai ser saudade.
Sim. Você entende? Então, por isso que eu digo, é uma nova vida, uma nova forma de ser, você vai ter que reaprender, você vai ter que se reestruturar naquele novo país. Não é que você vai ter que deixar de ser você, mas você vai ter que saber se adaptar e a viver naquele novo mundo. É uma adaptação, é uma aculturação que nós falamos. Sim. Então, você vai ter que aprender como que aquele povo vive para você se adequar. Não, gente, não é o país que você está indo que tem que se adaptar a você. Isso é um tema bem polêmico, tá bom? Não, não. É Sim. você que vai ter que se adaptar ao novo país. Ao novo país, Então, exatamente. tudo é saudade do clima, a comida, ao abraço, ao sorriso, ao beijo. Tudo vai ser saudade. Na realidade, o que você falou agora há pouco, a saudade ela vai se tornar meio que uma parceira. Vai, você vai ter tem que que fazer ser as amiga. pazes, né? Vai ter que ser amiga. Tem que Entende? fazer as pazes com a saudade, porque Sim. senão Você não isso vive. pode ser um impeditivo para que esse plano imigratório seja perfeito, seja, embora perfeito Não exista, existe. mas vamos dizer assim, que seja mais leve, Sim, né? porque senão você não vai estar nem no Brasil e Nem nem no no país que país. Você vai estar sempre em dois mundos, e isso é outra questão. A mais pessoa profundo. sempre em dois mundos, nem aproveita um e nem aproveita o outro, e isso traz muita ansiedade, muita Sim. inquietação. Aí já vamos entrar, inclusive, agora nesse terceiro tópico, falando sobre isso, que a solidão não é só estar sozinho. É. Então, a pergunta é, como que a solidão, ela aparece, mesmo, por exemplo, a pessoa morando em Nova York ou numa cidade muito grande, tipo Tóquio. Então, eu sei que você já atendeu pessoas em países assim, e que Sim. fala, olha, mesmo rodeado aí de milhares de pessoas, eu me sinto sozinho. Sim. Então, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A solidão não é só estar sozinho. Não, não é. É claro que existem pessoas que estão realmente sozinhas, isoladas, vivendo uma solidão. Agora, existe aquela solidão que você está no meio da multidão, no meio mesmo. Um exemplo é um cliente mesmo que ele mora em Nova York e ele mora e trabalha no mesmo bairro ali e ele ia a pé para o trabalho. Pegava o trem, não é? Passava no meio das pessoas, aquela multidão e aquela muvuca de Nova York, uma muvuca, né? Mas Tipo ele São Paulo, tipo aquela coisa São bem. Paulo, é um São Paulo, né? E ele reclamava para mim, Graciano, eu vou para o trabalho, volto, entro no trem e parece que eu sou, parece que eu não estou ali. A sensação dele é que ele dizia que parece que ele não se sentia, é o não pertencer. Nós falamos muito isso. Ele não consegue pertencer. Ele vê as pessoas, olha para as pessoas, mas é como se ele fosse um fantasma. Exatamente essa pergunta. A diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Exatamente, ele não está sozinho. Ele não está, ele está no meio da multidão, mas ele se sente sozinho, porque Sozinho. ele não conseguiu pertencer àquele lugar. Por isso que eu falo, é importante você se sentir que você pertence àquele lugar. Como Graciana participando da sociedade, participando dos eventos, falando a língua, entendendo a língua, participando para você se sentir assim, nossa, parece que eu estou em casa. Sabe aquele sentimento de Sim, essa é minha casa? Olha só, mas tem que se envolver. tem que se envolver. Tem muitos brasileiros que o processo de adaptação é tão legal, se envolve, que quando eles vão para o Brasil, eles falam para mim: Nossa, Graciela, não vejo a hora de voltar, quero voltar para minha casa. Olha que interessante. Olha, Saíram do Brasil, foram para outro país, se adaptaram bem, se envolveram na cultura, lá ele se sente que é a a casa. casa. É a Interessante. casa. Ele fala, nossa, tem uma cliente que mora na Flórida, ela foi para o Brasil recentemente, falou, não vi a hora de voltar para casa. E Olha só. ela é brasileira, então isso é muito importante. Então, é esse sentimento de pertencimento que nós vamos falar em outros episódios. Exatamente, é o que fala aqui, né? É quando a pessoa ela não consegue criar essa intimidade no Sim. país, acaba sendo uma trava, né? A Sim, pessoa fica travada a concluir aquele processo imigratório. Porque muitas vezes a pessoa está ali num processo onde ela está numa busca ali de um melhor emprego, uma melhor qualificação no mercado de trabalho, e
quando se depara com essa questão do relacionamento, isso é muito importante a pessoa entender, como você acabou de dizer, tem que ter esse envolvimento, porque senão os dias vão passando, Sim. ainda não vamos falar mais sobre isso, a questão do inverno, né, Nossa, da falta de sol e tudo mais, dependendo do país que a pessoa está. Se está numa Austrália, é diferente, que lá é bem calor, né? exato. Mas se está Numa num país, Flórida, mas se está num país, por exemplo, na Europa, na Noruega, que não Noruega, tem sol no inverno. exatamente. Então, essa questão da pessoa criar essa intimidade no novo país, como você acabou de dizer, eu não vejo a hora de voltar para casa, Exato. né? A sua Que identidade. ela se adaptou, né? Muito legal. Bom, eu vou deixar aqui um dado na tela que é da AXA, que é, olha só que interessante, ela relata, Graciana, que 87% dos expatriados, olha só, já se sentiram isolados. Uhum. E 48% atribui isso, olha só, principalmente à saudade dos amigos e da família. E também pela questão do idioma. Exato. Olha só, 48%, Exato. né, esse é um dado, né, que é AXA, vou colocar aqui na tela, colocou 48% atribuiu isso à saudade dos amigos, da família e a questão do idioma. Exato, porque o idioma, assim, olha, nós precisamos comunicar, né? Claro. Eu preciso dessa comunicação aqui, não é? Então, se você não tem isso, você vai ficar isolado. Se você não entende, você vai ficar isolado. Começa a trazer uma série de problemas. Você fica com medo. Então, cada vez mais, se você se nega a aprender aquele idioma daquele novo país, você vai não querer sair, você vai querer ficar em casa, você vai evitar os eventos, você evita até aquela entrevista de emprego, porque vai ser na língua daquele país. Então, como que não ficar isolado? Como não ter ansiedade? Como não ter depressão? Sim. Como não ter saudade da sua língua? Como não ter saudade dos seus amigos? De falar, de conversar, de se expressar. Então, isso é um problema muito sério que ninguém, né? Ninguém fala, só fala dos ganhos. Sim. Ninguém fala que se você não entender o mínimo, eu não estou falando para você ser fluente, gente. Não é isso aqui, tá bem? Não é ser fluente, mas o mínimo para se comunicar, para você não se sentir isolado, se o país for um país de língua que não seja a sua. Inclusive, eu vou deixar um dado aqui também da OMS, que ela fala justamente isso. Ela relata que os imigrantes expostos à diversidade têm maior risco de ansiedade, né? Depressão também. Então, é importante esses dados para contribuir ainda mais para que a pessoa entenda que é importante essa questão do acolhimento, da língua, para que a pessoa não se sinta isolada, né? Uhum. Bom, falar agora, Graci, no quarto ponto, que é recomeçar a carreira, né? A pessoa sai do Brasil com uma profissão e ela tem que recomeçar do zero. E aí a pergunta é, mexe com o ego da pessoa isso? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Isso é outra questão muito importante, porque no Brasil você já tem sua profissão, você às vezes já tem um cargo bom, já tem um bom salário, mas você quer imigrar para crescimento pessoal, para às vezes para conhecer o mundo, aparecer uma oportunidade de visto, e você vai, né? E aí é onde que tem uma pegadinha, né? Você deixa um Sim. conforto, você deixa já uma estabilidade financeira e chega lá no outro país, você não vai ter isso, você vai ter que você não é aquele profissional, você no teu currículo, ele não vai ser: "Nossa, eu tenho mestrado, doutorado", e às vezes naquele país o que é aceito é a experiência Sim. naquele país, né? Às vezes você vai ter que estudar, fazer um curso ou trabalhar em algo que não tem nada a ver com aquilo Profissão. que você fazia no Brasil e é frustrante, ó. E eu acompanho e acompanhei muitos casos de profissionais, dentistas, servidores públicos, médicos, advogados, que tiveram que trabalhar em outras coisas, porque tem que pagar a conta, né? E aí entra E é frustrante. exatamente essa questão. O que acontece?
porque isso afeta a autoestima, né, Nossa, da pessoa e aquela sensação de valor, né? A sim, pessoa se sente talvez desvalorizada. E entenda, sim. o que nós estamos colocando aqui não é que as outras profissões sejam menos ou maior que outras. Eu acho que a partir do momento que você está trabalhando, Sim, de uma forma honesta, é claro, é válido, sim. né? Aqui nós estamos colocando a questão do ego, porque é algo emocional, né? Emocional, você lutou para ter aquela carreira no Brasil. Claro. Você estudou, então é mais do que digno e plausível. Se você estudou, conquistou, você ter o mérito daquela profissão, não é? Então, se mais o país que você está imigrando não quer saber muito E disso. exatamente essa pergunta aqui, ó, que é o luto do status profissional. Luto mesmo, é morte. E é morte mesmo, porque eu estou acompanhando um caso, né? Aqui eu vou dar muito exemplo de casos, claro, sem falar nomes, Sim, e claro. nem do país, eu vou falar assim, em algum país da América, em algum lugar desse mundo, um imigrante qualquer, Sim, ela é servidora pública no Brasil, né? E ela teve que pedir exoneração do cargo dela, né? Porque o esposo teve aí um contrato nesse país e eles tiveram que decidir. Ela teve que pedir exoneração para acompanhar o esposo. sim. Então, esse caso das mulheres, dos expatriados, são muitas histórias sofridas que elas precisam acompanhar os maridos, né? E elas abrem mão da sua profissão, Olha só. né? E ela pediu exoneração e ela teve que fazer um curso nesse país e ela está bastante frustrada. E a gente está trabalhando essa questão porque ela quer aquele status do Brasil, Ok. mas no país novo ela não tem. Ela está trabalhando em algo assim totalmente diferente, uma remuneração muito baixa, só para ela não ficar ali sem trabalhar. Mas a dor dela do luto é incrível. É incrível, é um luto mesmo O luto, de né, do uma status do profissional. status profissional que tem, gente. Não adianta. Aí, Graça, entra essa questão, né? Como que evitar isso, que isso vire, por exemplo, uma vergonha, uma autossabotagem? Porque, com certeza, né, a pessoa, ela começa a se autossabotar, começa a se sentir, né, realmente, nossa, será que eu tenho capacidade mesmo? Será que eu não sou uma fraude? Sim, Começa a se autossabotar. Então, eu sim. queria que você falasse sobre isso, esse processo, para que isso não vire uma vergonha e nem uma autossabotagem. Uhum. De repente, até nesse mesmo caso dessa sua cliente. Porque assim o que acontece, nesse caso dessa cliente, ela tinha vergonha quando as pessoas no Brasil entravam em contato com ela e perguntavam: e aí, já está trabalhando? Olha só. E aí, Ela está tinha fazendo? vergonha de Tinha falar vergonha. E aí, já está trabalhando? E ela tinha vergonha de dizer onde o ela que ela estava o que fazendo. ela estava fazendo, porque era muito pesado, era vergonhoso para ela, porque ela tinha uma posição maravilhosa no Brasil mesmo, Sim. funcionária pública, apartamento próprio, aquele serviço ali que ela já dominava, ela era líder, né, era coordenadora, Isso é muito né, complexo, né, é Graça? muito profundo e é muito dolorido, gente. Então, assim, é o que a gente vive, é o que eu vivo com Claro. as minhas mentorias, né? E ela, claro, ela encontrou um trabalho, mas ela ainda está tentando aceitar, ela está num período ainda de negação, de aceitação. Olha só, é luto. É. Ela negou muito tempo, agora está na fase de aceitação, mas é vergonhoso. Poxa, você deixou o seu concurso lá, Sim. você era servidora pública para fazer isso. Engraçado que você falou uma coisa que é assim, às vezes a pessoa está assistindo, ela fala, mas eu não tenho esse problema. Sim, Eu vou lá, eu começo do zero, se eu tiver que trabalhar na faxina, fazer isso, eu estou cansado, eu quero ir embora daqui. Uma coisa é você falar, a é, outra é quando você chega lá é, e você se depara com a realidade, é, né? é, Então, é totalmente diferente, porque a expectativa, ela exatamente. realmente, nós somos seres humanos, é normal você Exato, colocar uma expectativa alta. Em tudo na é, nossa vida a gente exato, coloca uma expectativa, é legal você ter uma expectativa alta, é. mas também não pode esquecer da É. realidade. Porque assim você fala, nossa, um exemplo aqui. Ai, que legal, vou imigrar para os Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos, que legal, que A bacana. expectativa
né, lá em cima. expectativa, que legal, vou ganhar em dólar, moeda forte, vou conhecer os Estados Unidos. Mas quando você chega lá, você vai ter que trabalhar para realizar isso. Claro. Como que você vai Trazer, né, viajar, recurso, não é? trazer, sim, Como que, eu vou, tá, imigrei, documento, meu marido recebeu aí a proposta, que legal, mas você também, todo mundo tem que trabalhar lá. claro. Todo mundo, os dois precisam trabalhar. O custo de vida O é alto. custo de vida é alto, então assim, não é só, oba, eu vou passear nos Estados Unidos, não é férias, você vai viver, é rotina, todo dia vai ter aquela questão da língua, adaptação, cultura, então não é simplesmente, oba, vou passear nos Estados Unidos, você vai morar, é rotina. Sim, é muito profundo isso, né? Porque, como nós já falamos, mexe com a autoestima da pessoa, Sim. né? Essa sua cliente mesmo totalmente mexeu com a autoestima dela. Muito, ela se sentia assim totalmente desvalorizada. A palavra, ela se sentia inútil, Sim. incapacitada, sabe? E foram meses e meses trabalhando essa questão da autoestima, entender que agora era um recomeço, que é o luto, que ela tinha que fazer as pazes com a nova história dela e aceitar a nova história, o recomeço dela naquele país. Ela precisa reconstruir, ela precisa escrever aquela história nova naquele país. Isso é muito importante. Sim. É escrever uma nova história naquele país. Eu escrevi, o Jefferson escreveu, e muitos imigrantes estão escrevendo agora. Sim. É começar realmente do zero, né? A gente fala assim, né, na mentoria, que a gente pega a nossa experiência do Brasil, né? E a gente ressignifica, aproveita, porque assim, quando as pessoas falam também, é algo que a gente fala muito na mentoria, Jefferson, assim, eu vou começar do zero. Não tem bem como começar do zero, porque você vai pegar a sua experiência do Brasil, que você já tem, mas você vai aplicar de uma forma diferente naquele país. Não tem como, por exemplo, eu sou um advogado no Brasil e vou trabalhar nos Estados Unidos no escritório. Eu tenho experiência, eu sei trabalhar, então eu pego aquela experiência, Faz uma adaptação. faço uma adaptação. Eu não vou ser advogado, mas eu tenho experiência de escritório, entende? Então você vai ressignificar, você vai reestruturar. E aí entra um aspecto, né? São as oportunidades Exato. que a pessoa muitas vezes tem que abraçar. Às vezes a pessoa está assistindo e fala, mas eu acho isso um pouco frescura, as pessoas não aceitarem. Tudo bem, eu acho que cada um tem que ter a sua opinião, mas entendendo que o emocional, ele pega sim. Né? A gente trabalha com isso e a gente vê muitas pessoas que realmente pegam, né? Essa autossabotagem. Mas a oportunidade, você não pode deixar ela escapar. Porque muitas vezes você pode começar lá num serviço, num trabalho bem, talvez um nível nada a ver com o que você fazia no Brasil, mas é uma oportunidade. Sim. E às vezes você está ali naquela empresa ou no trabalho começando lá de baixo mesmo, não tem nada a ver com você fazer no Brasil, mas as pessoas que te contrataram estão de olho em você. Exatamente. Mais uma vez, essa cliente que veio para a mentoria, ela entrou nesse novo trabalho, mas nós trabalhamos, sabe o quê? A oportunidade que ela vai ter lá nessa empresa de chegar onde ela quer chegar. Exatamente. Entende? Então eu falei assim, ela olha... não falou não. Não. A gente falou assim, olha... E ela não queria fazer entrevista, gente. Isso foi incrível, porque eu falei assim... Olha, manda o currículo, por favor. Eu falei na mentoria para ela, tenha coragem, manda o currículo. E ela mandou o currículo. Ela falou assim, Graciana, eu não acredito, eles não vão me chamar para entrevista. Chamaram ela para entrevista. Olha só. Ela pegou o pouco inglês que ela tinha, foi para a entrevista. Que legal. E contrataram ela. Ela não perdeu a oportunidade. Não, mas ela só foi porque nós trabalhamos isso em terapia, em mentoria. Eu falei, vai lá, manda o currículo, por favor. Ela digitou o e-mail e ela não tinha coragem de clicar no enviar. Você acredita? Ela não tinha coragem, porque ela não acreditava nela. Ela não acreditava no pouco inglês dela. Ela não acreditava. E eu falei assim, hoje você vai mandar esse e-mail. Novamente, aquele aspecto que a gente falou agora há pouco, a questão da autossabotagem. A autossabotagem. Tem que trabalhar o mindset. E ela mandou. E ela falou assim, pois eu não acredito, eles não vão me ligar para fazer a entrevista. E ligaram para ela, e ela está lá hoje, nesse trabalho, mas nós já estamos trabalhando na questão das oportunidades.
né, do network. Ela vai Sim. fazer a comunicação e talvez não seja ainda o emprego dos sonhos dela, que não é, gente. Não tem nada a ver com o que ela fazia no Brasil, mas ela já está vendo uma oportunidade de treinar o inglês, né? E de fazer ali um network com alguém que leve ela para esse lugar que ela quer. É isso, gente. Isso aí é só trabalhando muito em mentoria para. Perfeito. É muito, muito interessante. É aquilo, né? Você não pode deixar passar as oportunidades. Passou na frente, você tem que agarrar. Exatamente. Não pode deixar passar batido. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui agora o último ponto, para não ficar tão longo também, que a gente vai falar mais algumas coisinhas antes de finalizar, sobre o casal, né? O casal, ele também migra. Então, algumas perguntas aqui interessantes. O casal, ele geralmente ele chega no novo país no mesmo ritmo emocional. Eu tenho, Sim. inclusive, até alguns exemplos para citar aqui. Mas, ao longo desse processo, esse ritmo ele vai diminuindo. Sim. Talvez um fique um pouco mais acelerado, o outro atrasa um pouco, mas se a pessoa ela vai com o casal, por exemplo, casal imigra. No nosso caso, a gente veio em família, eu, você e Samuel. Mas muitas vezes a pessoa não tem filho, ela vai somente ali, o esposo, a esposa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O casal também migra, Uhum. né? Trazendo um overview a respeito do casamento, a respeito do relacionamento, porque aí a gente escuta muita história, né? O pessoal imigra e às vezes lá na frente acaba se separando, Exato. trazendo problemas, né? E claro que a gente não quer que isso aconteça com ninguém. A Exato. gente quer que a pessoa imigra com a família e que dê tudo certo. Na né? verdade, você tem que prestar muita atenção nas suas emoções quando você está no Brasil ainda. Se você tiver com algum problema no relacionamento antes de migrar, isso vai ficar muito latente. É melhor tratar antes. Se possível, né? Sim. Se possível, né? Uma dica aí, vocês casais, você que é casado, que está aqui vendo o nosso podcast Em Fronteiras, tá com problema no casamento? Senta, Conversa. conversa e tenta organizar o mínimo que vocês puderem. Sabe por quê? Lá na frente vocês vão se deparar com muitos problemas. Então, se o casamento de vocês não estiverem aí Alinhado, né? pouco alinhado, não existe casamento perfeito, não é isso, mas alinha o que está Pelo menos fora. as expectativas, As expectativas, né? Alinha, conversa, fala, olha, vamos precisar um do outro, vamos precisar que a comunicação esteja clara entre nós, Sim. porque pode acontecer lá que um arrume um trabalho e o outro não, vai ficar desempregado em casa, Exatamente. sem fazer nada. E pode ser que a mulher encontre um trabalho e o homem não. Olha, entende? Então, assim. É justamente isso que eu coloquei aqui, né? Um pode se adaptar mais rápido E o outro não. outro não. O outro pode se adaptar e o outro fala assim: eu quero voltar para o Brasil. E aí? E o outro já está trabalhando, já se adaptou, e o outro fala: eu não quero, eu quero voltar. E eu vou falar para vocês: a maioria das vezes volta só um. O outro Interessante. fica. Né? É justamente, um pode sentir um alívio e o outro pode sentir perda. Exato. Então, assim, são muitos problemas de relacionamento. Há separações, sim. O índice de separação muito grande nos processos imigratórios, tá bom? Então, Graciano, eu tenho uma vida maravilhosa no Brasil, nós somos super apaixonados, não tivemos problemas aqui, mas quando você migra, isso tem que estar, esse vínculo de vocês precisa Sim. estar mais forte ainda, porque lá, sim, lá vocês vão encontrar problemas. Um exemplo, né? O marido não consegue trabalho e a mulher começa a trabalhar. Então a mulher vai trazer o sustento. O marido, dependendo, não vai ver isso bem. Vai falar: nossa, mas estou sendo sustentado. Vai se sentir Vai muitas se sentir vezes. Mas por quê? Porque não conseguiu. A mulher conseguiu, ele não. Então, assim, é muita comunicação, porque sim, já acompanhei processo de separação, estou acompanhando um recentemente, Sim. né? E às vezes não é problema de documento, porque o casal tem green card. Sim, vai tudo certinho. Vai tudo certinho, mas foi o emocional. O emocional pesou. Foram outros problemas. Então eu acompanho sim. E é muito triste porque eu não quero chegar nos finalmente da separação, mas às vezes não tem nem já tentamos Sim. tudo. E é interessante isso que você falou, Graça, porque assim, o intuito nosso aqui do canal é
trazer essa questão do mindset, por quê, né, do emocional, porque às vezes a pessoa, ela sai do Brasil, Grace, ela sai com uma boa condição financeira, Tá, né? isso aí. Ela sai muitas vezes com uma boa reserva financeira, ela é bem programada, ela sai tudo certinho, sai com documentação, Vai, muitos não, vai. não vai para ficar ilegal. Aliás, a gente não recomenda que De você jeito. saia do país, do Brasil, para viver num país legalmente. Não estou julgando aqui, né? Cada Não, caso é cada caso, eu acho que, né, não cabe a nós julgar. Mas se você puder sair certinho, saia certinho. Mas não é só isso. não. Por quê? O emocional, ele é fundamental. O nosso trabalho aqui é trazer essa consciência. É. Por quê? Às vezes a pessoa, como você falou, tá com green card, tá com um bom trabalho, mas não alinhou a expectativa junto com o marido. Não, não. E aí começa a trazer os problemas. Aí um quer voltar, o outro quer ficar. Aí vira aquele atrito, né? É muito Entre o atrito. casamento. Por isso que se não tiver alinhado, quais são os propósitos? Então, assim, uma dica é, se você ainda não imigrou, você é casado, então fala para ele assim, olha, amor, pode ser que eu consiga trabalho e você não. Possa ser que seja difícil para você e para mim não. Pode ser que você goste ou não. E se isso acontecer, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Então, isso vai acontecer. Então, os Claro. enfermeiras aqui, por isso que nós, conversando como casal, como sócios também da nossa empresa, nós falamos assim, vamos ajudar o pessoal, Claro. porque a gente pode, porque nem todo mundo tem condições de vir para uma mentoria, mas com pouco que a gente vai fornecer aqui, Sim. você já vai conseguir. Claro que tem casos que precisa vir para uma mentoria, mas se você pegar o pouco que a gente for informar aqui, Tem as dicas, as né? dicas, então assim, isso é uma dica de ouro. Então, se você é casado, se você tá aí, você não imigrou ainda, alinha isso, viu? Já começa a alinhar as expectativas. Alinha as porque expectativas, é porque importante. a gente passa por um funil, por uma prensa. Aí fala assim, ó, nós passamos por uma prensa. E importante isso que você falou, porque se não houver esse alinhamento, né? Vou falar aqui o português claro. É, Tem que estar unido. unir. Porque se o casal não tiver unido, o que vai acontecer? Os perrengues, né? Vai começar a vir, porque é normal, né? Por mais que a pessoa não passe perrengue financeiro, por exemplo, ela vai e migra com uma boa reserva financeira. Não tem perrengue financeiro, mas vai começar a passar, por exemplo, um perrengue pela língua, que não Exato. conseguiu se adaptar, talvez um consegue mais do que o outro. Exato. E aí, se não tiver unido, se não tiver esse alinhamento, vai começar a ter problema, né? Exato. Então tem que ter realmente esse alinhamento, né? Teve um caso esse caso aí foi que a gente viu num vídeo, não foi mentoria. Sim. Num vídeo que a gente viu de uma dentista que importante. ela imigrou, ela acompanhou o marido, né? O marido foi contratado, a família inteira com documento, tudo bonitinho, organizado. Mas ela deixou de ser dentista, consultório no Brasil, tudo bonitinho. Mas ela foi para os Estados Unidos, claro que ela não ia ser dentista lá, gente. Isso aí é um processo longuíssimo, tá Ela bom? tem que validar, né? Não precisa validar, dependendo do estado, tem que fazer algum curso, então demora muito, não é assim da noite para o dia. Então, ela estava sentindo falta do convívio social dela, da clínica, dos pacientes, da vida dela, porque conforme o vídeo, ela mesma falando, que lá no país ela tinha que cozinhar, tinha que limpar a casa, e no Brasil ela tinha uma rede de apoio, ela tinha a pessoa que limpava a casa dela, que cozinhava para ela, porque ela saía de manhã para a clínica e só voltava à noite. Então, ela falou, não quero. Então, tiveram que retornar para o Brasil. Retornaram. E o marido também teve que abrir mão aí do sonho dele também. E eles retornaram porque ela não se adaptou. Não conseguiu se adaptar. Então é aquilo, tem que ter realmente esse alinhamento, né? Tem que conversar, tem que deixar tudo alinhado, expectativa. E agora sim, não é só os profissionais, não, que eu tô falando aqui, né? Dentistas, médicos. Não, sim, claro. Qualquer pessoa, Qualquer profissão, né? Qualquer casamento vai passar por uma prensa. Exatamente, qualquer profissão. Qualquer profissão, gente. Qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo Às vezes não é casado, é só namorados, mas não importa. Não Se você está convivendo com aquele teu parceiro, com sua parceira,
tem que ter um alinhamento, Tem que né? ter muita comunicação. Outra coisa também, Graça, às vezes a pessoa, acho que é interessante, eu nem coloquei na pauta aqui, mas veio aqui agora na mente, eu não vou deixar passar aí. Tá. Às vezes a pessoa, ela vai sozinha, Sim, e aí também já é um problema, porque ela fala, não, eu não vou deixar minha família passar por isso, eu vou sozinho, vou na frente, tal, vou preparar tudo, depois eu trago. Mas aí o que que acontece também? Deixa lá a esposa, a família no Brasil, vai também passar por problema emocional. sim, Inclusive, eu atendi uma cliente da Suíça e ela tinha esse problema. sim. Ela deixou lá a família todinha e depois ela falou: ó, depois que der tudo certo, eu volto para pegar todo mundo. Só que acontece, o tempo foi passando e a dificuldade foi aumentando porque ela arrumou um emprego, eu não podia simplesmente virar para o chefe e falar: ó, tô saindo agora, vou ter que ir lá. Não, mas espera aí, você nem chegou às tuas férias ainda. Você não pode sair, você está trabalhando, como é que você vai sair? Então, tem isso também. Às vezes a pessoa fala: eu vou lá e a hora que der tudo certo eu volto para pegar a minha família. Só que dependendo do país, É, como que ela vai deixar o trabalho? é. Como que ela vai falar para o chefe: ó, dá um tempinho aí que eu vou ter que ir lá resolver as coisas no Brasil e depois eu volto. Então já é um problema também. E você está sozinho naquele novo país. Então, assim, são dois momentos. Quando você imigra com a família, você Sim, passa por um processo diferente. E quando você imigra sozinho e deixa a família no Brasil, você também passa por outro processo, porque você vai sozinho, não é? Então, você tem que alinhar com a sua esposa. E aí? A gente já vai todo mundo junto, ou já eu vou na frente, o que que você acha? sim, Então, é aquilo, cada caso é um caso, depende do perfil imigratório da família. exatamente. Depende do perfil. Se o pai é um pai que consegue ficar sozinho, que desenrola tudo, que já tem experiência, talvez, de Poxa, ter trabalhado em outro estado do Brasil põe a sozinho. mochila nas costas e Agora, lança. se é uma pessoa que nunca saiu nem da esquina de casa, nunca morou sozinho, a gente é um perfil. Inclusive, Graça, nós vamos deixar aqui na descrição os nossos contatos, se você quiser entrar em contato conosco, Sim, né, a respeito da mentoria e tudo, vamos deixar aqui na descrição, porque é importante a gente falar isso, como você disse, existem pessoas e pessoas. Às vezes a exato. pessoa ela está pronta mesmo. Tá pronta? Ela já tem aquele mindset já bem forte mesmo, Sim, mas às vezes ela precisa realmente dessa ajuda, sim, né? sim. E para isso que nós estamos aqui, né? E eu Esse é o já nosso acompanhei trabalho. muitos retornos. Exatamente. Infelizmente, porque o que acontece? É triste porque você vende tudo no Brasil, né? Você vendeu tudo no Brasil, você vendeu uma casa, vende carro, é uma burocracia, é desapego, e você imigra e não dá certo. Claro, a gente sempre tem que recomeçar, não tem problema com recomeçar, mas olha o transtorno que vai dar. Sempre, né? Então, Vai ter que começar praticamente do zero de novamente, novo, porque se você vendeu tudo para começar uma vida exato, em outro país e de repente não deu nem um ano, você quer voltar, exato. né? Imagina, por mais que a pessoa fale: mas eu tenho dinheiro, mas não é só questão financeira Não, que não. nós estamos Por isso falando. que eu sempre falo assim, olha, se você tem uma casa, quer vender, a gente sempre fala assim, olha, faz um teste primeiro, Não né? sai vendendo tudo, né? Faz um teste. Ah, eu tenho os móveis. Ah, mas eu preciso de dinheiro, Graciana, para imigrar. Então, assim, na mentoria a gente fala o que que você pode fazer para não precisar desfazer de tudo logo. Deixar tudo bem alinhado. Então assim, eu posso deixar meus móveis na casa da minha mãe, do meu pai, na casa da minha irmã, eu Sim, posso alugar minha casa, faça isso. faça um aluguel de um ano e dá um prazo para você, dá um ano, fala assim, não, é isso mesmo que eu quero. E você vai no Brasil, você vende tudo, vende sua casa, fala, porque é isso que eu quero. É isso, Graciana, Exatamente. eu vi. Então, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa precisa de muito dinheiro para imigrar, porque dependendo do país, por exemplo, Canadá, você tem que fazer uma faculdade lá, então realmente você tem que vender tudo. Mas se for um caso que dá para aguentar um pouquinho, a gente fala Sim. assim: espera um pouquinho, guarda as coisas aí em algum É, lugar, põe a casa para alugar, dá não o. sai vendendo tudo, né? Não Deixando o sai. papagaio, o periquito. Então, assim, hoje, com 10 anos de experiência, eu teria feito isso. Você não teria feito isso? Com certeza. Né? Com Eu certeza. teria feito É. isso. Inclusive, né, nos próximos episódios a gente vai contar bastante a nossa experiência. Eu teria feito isso. Eu não teria vendido tudo. Acho que eu teria Com colocado lá certeza. em alguma casa de algum parente. Falei assim, eu vou fazer um teste ali. É. E se der, porque depois que você vende tudo, aquela sensação de não ter mais nada,
É estranho, não é? É uma experiência, É né? uma experiência, você olha assim e fala: "Nossa, não tenho mais casa. Cadê meu carro? Não tenho mais nada, a casa vazia". Aquela sensação de você fechar a porta e você não ter mais nada, só mala e caixa, dependendo, né. Nós Sim. viajamos com 7 malas e Mas uma criança, esse é um assunto para o próximo episódio. né. É o próximo episódio. Então, Graça, para a gente finalizar esse episódio, para não ficar tão longo, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente estar finalizando aqui, essa questão, né, que eu posso até falar, né, você vai sentir medo, Muito, você vai sentir saudade, muito. né, você vai pensar em desistir, né, muitas vezes você vai pensar em desistir, porque nós somos seres humanos, né, Sim, sim. não é, ninguém aqui é super-homem, Ah, ninguém aqui, isso aí deixa para os filmes, né, exato, não essas existe. histórias Vida perfeita, não, não tudo existe. perfeito não existe. Então, a ideia aqui do Sem Fronteiras é passar a realidade, Sim. trazer aqui os gatilhos É. emocionais, como você driblar isso aí. Não é que a gente vai passar uma fórmula mágica, não existe Não fórmula existe. mágica, Não. mas eu acredito que através aqui dos próximos episódios, dos cortes que a gente vai estar soltando também, né, inclusive ferramentas que a gente vai estar liberando para vocês aqui Uhum. nos próximos episódios, é que você vai passar por isso sim, Sim. mas se você tiver um mindset forte, se Isso. você tiver foco, você vai conseguir trazer um plano, né, aí, não vou dizer perfeito, mas você vai conseguir passar pelos Isso. problemas. Então, porque assim, o que acontece? Hoje nós temos muitas informações sobre como emigrar, escolher a casa, Sim. a escola, o bairro, o trabalho. Então, hoje tem muitas informações sobre o país, não é? Hoje você imigra para o país, parece que você já conhece, Sim. porque tem lá vídeo de todos os estados do país, E hoje, né, Graça, comida. você pode até entrar lá no Google, põe lá o nome da rua e já até ver. Nós fizemos isso, né, quando nós estávamos no Brasil, né? Isso. Ficamos os endereços da casa, e Investigamos investigando o tudo. bairro e tal. Mas você vai saber informações, isso, documento, como emigrar, qual é a melhor profissão. Tem Sim. canais maravilhosos aí que depois a gente vai falar aqui de cada país, a gente Sim. vai indicar Claro. para vocês quais os canais que nós indicamos para você saber sobre o país. Pessoal Né? sério, né? Sério. Agora, vida emocional, gente, não tem. Sim. Não tem. Então, eu acho que nem tem muita gente falando sobre isso. Sim. E é o que mais pesa hoje, está pesando é o emocional. Sim. Muito. Eu acompanho isso desde 2016. Então a gente sabe do que a gente está falando. Se não tiver um mindset, né? Se não tiver O mínimo pelo menos. resiliência, Antifragilidade, nós vamos falar muito sobre Sim. isso aqui. Tem que ter Não- o mínimo. se não tiver esse O mínimo, mínimo, pelo menos, para você não consegue. suportar. Porque senão qualquer problema você vai sentar no chão, chorar e vai querer pegar a mala e vir embora. Então, por isso que o lema dos Em Fronteiras é: imigrar vai muito além de arrumar as malas. Exatamente. Não é só arrumar mala, porque arrumar mala, todo mundo pode arrumar. Eu coloco coisas lá dentro da mala, mas eu não arrumo o meu emocional. Então, Porque a mala emocional ela é diferente da mala física, é onde diferente. você coloca os seus pertences, né? Então, A bagagem emocional é diferente. se você carregar uma bagagem emocional do Brasil, trazer os seus problemas mal resolvidos, Que acompanha, porque você não vai exatamente, deixar lá. não. Isso é uma Se dica. você trazer ele junto, tudo bem, tem coisas que não tem como você se livrar, faz Não, parte, você vai ter que não. levar. Mas se você não souber equilibrar isso aí, isso vai trazer problema para você. Exato. Então, a nossa ideia aqui com o canal é justamente isso, é trazer esse equilíbrio, ajudar com as ferramentas, ajudar com a nossa experiência, Exato. trazer aqui cases, né, de sucesso de pessoas que fizeram mentoria conosco e tiveram sucesso no seu plano Porque migratório. exatamente, você pode falar assim: não, Graciana, eu não tenho mais aquele problema familiar. Quando eu fechei minha mala, quando eu fechei a porta da minha casa e entrei no avião, realmente eu Ficou para trás. deixei os meus problemas lá. Mas muita gente acha que é só realmente fazer uma mala e entrar no avião que os seus problemas estão resolvidos. Não. Você vai somar com os outros que estão naquele país te esperando. Então, Eu posso ir até além.
aí que realmente os seus problemas podem começar. São outros problemas. São outros. Porque o que é um problema? Um problema é algo que aparece nas nossas vidas para a gente resolver. Né? Então, vamos resolver. Vamos resolver. Agora, vai depender de como você vai encarar isso aí. Exatamente. Já é outra história. Então, ao longo dos próximos episódios, nós vamos estar falando muito sobre isso. Inclusive, já deixa seu like. Exato. Né? Se inscreve aqui no canal. E outra coisa, compartilha. E a gente tá falando assim que migrar é algo maravilhoso. A gente não quer te jogar água fria no seu processo migratório. Imigrar é maravilhoso. É tanto que nós temos aí 10 anos de imigração. Então, é maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Você cresce. Cresce. Né? Não estou falando aqui da parte financeira, mas você cresce mentalmente, você amadurece, você passa a encarar a vida de uma outra forma. Deixa os mimimi. Para de ser mimimi. Para de ser mimimi. Porque isso aí é importante. Então, é algo muito legal. Você imigrar é legal. Muito legal. É legal. Você vê o mundo fora outros olhos. Com outros olhos. Você sai da tua caixinha, né? Daquele metro quadrado ali que você vive e expande a sua mente. É uma expansão Exatamente, de mente. É uma expansão de mente. Isso aí você tem que estar muito ciente disso. Porque muitas vezes parece até ser assustador. Exato. Você expandir a tua consciência. Expansão de mente. Quando você expande, inclusive tem uma ferramenta do Mentor que fala justamente sobre isso. Quando você expande a sua visão, você começa a ver detalhes em coisas que antes você não via. Exatamente. Inclusive até na sua própria vida. Nossa, você vai ver coisas no seu cônjuge, no seu marido na sua esposa, que vai falar assim, nossa, eu nunca percebi isso. Mas por que você vai perceber? Porque vocês vão viver tão intensamente a vida da imigração, é tão intensa, que você vai descobrir coisas em você e no seu companheiro, na sua família, que você nem prestava atenção. Então, assim, uma dica, imigre mesmo, tá no Brasil, imigre, seja feliz. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Encare ele mesmo como desafio, porque os desafios, eles são feitos para você realmente superar esses desafios. A nossa ideia aqui com os Em Fronteiras é ajudar você. Exatamente. Então, para a gente finalizar esse podcast, eu quero deixar aqui, né, os nossos contatos, vou colocar aqui na descrição, a respeito, inclusive, dos links que eu falei, né, dos órgãos oficiais da OMS, da AXA, vai estar aqui também, fora outros links que eu vou deixar também, que eu acho que é importante colocar também para a pessoa ver, né? E os nossos contatos, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Vou deixar o link também das nossas redes sociais, da minha rede social, do No Controle Emocional e dos Em Fronteiras, tá bom? Então, Graça, antes de finalizar, fala aí alguma coisa pro pessoal, né? Você quer deixar aí o último recado? O último recado é: quer imigrar? Não arrume sua mala, arrume a sua mente. É importante. Essa dica é importante. Coloque a sua mente, tente o mínimo possível. Controla as tuas emoções, porque elas vão controlar você. Se você não tiver esse controle, elas vão te controlar. E vai colocar tudo e vai destruir teu plano migratório. Ela vai destruir. Porque as nossas mentes, se elas não tiverem aí pelo menos eu não estou falando para você ser a pessoa mais controlada e sem ansiedade, porque não existe, tá? Não existe a pessoa que tem ansiedade, não. Mas no limite, ali no equilíbrio, assim, sabe? Tenha um equilíbrio para você mesmo não destruir o seu plano migratório. Exatamente. Né? Bom, pessoal, é isso, né? Esse é o nosso primeiro episódio. Nós vamos colocar aí outros episódios daqui. Estamos alinhando ainda com a questão da produção, como que vai ser, uma vez por semana. Mas a nossa ideia aqui é ajudar você a destravar a sua mente. A ter uma mente focada, uma mente equilibrada, ter aí realmente um foco, né? Colocar um foco no seu plano migratório, e independente do teu estado financeiro, você, como ela falou, se você não tiver foco emocional, se você não tiver equilíbrio emocional, você não vai conseguir trazer esse plano, trazer isso com uma qualidade, realizar os seus sonhos. Então, é importante. Então, a nossa ideia com os Em Fronteiras é isso.
Bom, então, para a gente encerrar, né, eu quero deixar aqui que você tenha aí uma excelente semana, né, de trabalho. Se você já imigrou, se você está assistindo esse vídeo de algum país que você já está vivendo, eu quero que você conte conosco, né? Coloca aqui nos comentários o que você quer que a gente fale, né? Qual o país que você está? Qual país que você está, se você já imigrou. E se você pretende imigrar, também coloque qual país que você pretende imigrar. Então é isso, né? Um grande abraço. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, de repente com alguém que já imigrou, algum parente, algum Ou que vai imigrar também, vai imigrar, né? E nós nos vemos no nosso próximo episódio dos Em Fronteiras. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.